Pois é, pessoal. Pessoal, boa tarde. Eu só quero fazer um comentário aqui com vocês sobre aquela que talvez seja uma das ironias mais poéticas da história recente do nosso país. Na manhã deste sábado, véspera da eleição mais importante, talvez, da história deste país, nessa manhã o jornal o Globo publicou um artigo opinativo da jornalista Miriam Leitão, que se confunde com a Globo, sendo ela mesma uma espécie de porta-voz oficiosa, ou seja, informal, da TV Globo. Miriam Leitão apontava o crime eleitoral claro, insofismável, aberração, aberrante, indignante, afrontoso, que foi a TV Record dar a um único candidato espaço para se manifestar durante um tempo interminável na eleição deste ano e na campanha eleitoral, né? Então esse crime eleitoral foi simplesmente ignorado por uma justiça eleitoral, uma justiça comum que praticamente inexiste no Brasil, pessoal. Não existe mais justiça eleitoral nem justiça comum no nosso país. Existe um cartório onde amigos protegem amigos e atacam inimigos. Isso é no que se transformou o Poder Judiciário brasileiro em todas as suas variações, e nesse momento esse Poder Judiciário simplesmente ignorou o crime eleitoral da Record. E o mais engraçado é que esse processo que desembocou nesse naufrágio vergonhoso das instituições, quem fez esse processo chegar ao ponto que chegou foi a TV Globo, foi a Rede Globo, foram as organizações Globo que fizeram isso acontecer. O país está como está por responsabilidade, em primeira instância, da TV Globo. E o mais engraçado é que a TV Globo pode se tornar, segundo a locução, inclusive da Miriam Leitão, a porta-voz oficiosa da Globo, a TV Globo pode se transformar em uma das mais clamorosas vítimas da ditadura militar que se ensaia no Brasil e que se agiganta no horizonte. No horizonte, nós temos a ameaça de uma ditadura militar. O Bolsonaro, ele pode, se ele vencesse essa eleição, que ele não vai vencer, porque nós todos vamos lutar para que isso não aconteça, mas a mera possibilidade de existir a ameaça de Jair Bolsonaro se eleger afronta a todos nós e cria o risco de que exista um autogolpe e o Brasil volte a um regime militar, onde as pessoas não vão poder dizer o que pensam, como não podiam na ditadura militar anterior, onde as pessoas vão ser alvo de violência praticada pelo Estado contra inocentes, como aconteceu fartamente documentado na ditadura anterior. Então, minhas amigas, meus amigos, eu quero dizer para vocês que a ironia das ironias se cumpriu neste sábado, meus amigos, quando a Miriam Leitão anotou em sua coluna em O Globo o crime eleitoral que foi cometido debaixo das barbas da justiça, que a mídia antipetista invocou tantas vezes, minhas amigas e meus amigos, e invocou com a finalidade de pensar, ou melhor, com o pensar
de que essa invocação, esse agigantamento de uma justiça partidarizada, ele se daria só contra os adversários. Lido com isso com muito asco, mas eu aponto esse ledo e ivo engano da mídia que foi cometido na ditadura anterior, ao achar que, ao propugnar a ditadura anterior, a mídia brasileira, os barões da mídia, os latifundiários, os banqueiros, os grandes empresários estariam livres desse mal que foi a ditadura militar e o fim da democracia entre 1964 e 1985. Isso aconteceu no nosso país, a história está registrada, mas a ignorância, a burrice, a estupidez, o egoísmo, a maldade tem triunfado entre os mais bem aquinhoados, entre as pessoas que têm recursos, que puderam estudar e por isso mesmo têm obrigação de não fazer o que estão fazendo ao apoiar um nazista como Jair Bolsonaro para a presidência da República. Então, a gente vê nessa matéria da Miriam Leitão em O Globo, sabe o que a gente vê, minha gente? A gente vê ela reconhecer o abuso e o risco que é um candidato que ele foge descaradamente dos debates, foge descaradamente do confronto de ideias, porque ele não tem nenhum conteúdo, não tem essência, não é? Então ele tem que fugir, gente, tem que fugir de se confrontar, de confrontar as ideias com quem pensa diferente, como manda a democracia. Eu acho que o ato de Jair Bolsonaro de fugir do debate da Globo e ir para a Record afrontando a legislação eleitoral é o símbolo maior do que este país pode vir a passar caso esse verme chamado Jair Bolsonaro puder chegar à presidência da República. Então eu quero dizer a vocês que eu manifesto o meu inconformismo, mas ao mesmo tempo a minha satisfação em ver que a Globo finalmente se deu conta, e eu vou publicar no blog da Cidadania essa matéria da Miriam Leitão, mas eu me regozijo ao ver a Globo perceber quanto ela errou ao prejudicar tanto o PT, ao torcer tantos fatos, ao conspurcar, ao afrontar e ao destruir tanto a democracia brasileira. A Globo está se tornando vítima dela mesma, minha gente, porque essa preferência do Jair Bolsonaro, ainda ontem eu comentava no meu programa na TV Brasil 247, o Quarto Poder, eu comentava o seguinte, e alguns leitores achavam que não, mas eu dizia, e eu já vinha dizendo isso desde o ano passado, nós vamos correr o risco de ver grande parte da mídia de direita, que fustigou o PT durante tanto tempo, finalmente ter que pedir a Deus para que o PT ganhe a eleição. Porque Jair Bolsonaro se aliou com Edir Macedo, e é a união entre dois dos maiores vermes que a humanidade já viu caminhar sobre a Terra. Então, minha gente, o que eu quero dizer para vocês é que a Globo, nesse artigo de Miriam Leitão, aponta o crime eleitoral da Record, o crime eleitoral de Bolsonaro e o risco que o país corre tendo alguém como Jair Bolsonaro na esquina esperando para dar o bote na nação. A Globo deve agradecer a ela mesma, a Globo deve culpar a ela mesma e quem sabe os filhos do Roberto Marinho, que como diz o Paulo Henrique Amorim, eles não têm nome, quem sabe eles percebam que manipular as instituições e tentar destruir adversários políticos com mentiras só podia dar nisso, insuflar o autoritarismo
insuflar a burrice, insuflar o egoísmo, só podia dar nisso. O Brasil se transformou num país doente, repleto de extremistas de direita, de filhotes de Hitler, que querem ver esse país afundar para que só os ricos sobrem e os pobres morram todos. Isso não vai acontecer porque os pobres são muitos nesse país, minha gente, são muitos. E a gente não vai conseguir eliminar os pobres do Brasil com injustiça social, com polícia militar, com tortura, com pau de arara, com planos econômicos antipopulares, né? A gente só vai fazer esse país melhorar com justiça social, com igualdade de direitos e oportunidades para todos. Então, eu quero conclamar todos vocês a ficarem sabendo, lendo o artigo de Miriam Leitão no Jornal Globo, que eu vou disponibilizar no blog da Cidadania, e comemorarem, porque a Globo viu aonde ela se meteu e meteu o Brasil. E agora, só esperemos que não seja tarde demais. Nós esperemos que esse segundo turno aconteça. Na verdade, é um pouco difícil de não acontecer, porque Bolsonaro teria que fazer em 24 horas o que ele não fez nos 60 dias da campanha. Então, eu acho que é possível, sim, que haja segundo turno. Não só é possível, como é muito provável, mas a gente vai ter que lutar e levar muito a sério essa luta. Mas a gente tem uma coisa a comemorar hoje, eu volto a repetir a vocês, que é, pessoal, o mea-culpa da Globo, mea-culpa tácito, e também o lamento da Globo de uma situação que ela mesma construiu, ela mesma produziu. Então, minhas amigas, meus amigos, eu digo para vocês que o Brasil, ele vai escapar dessa, ele pode escapar dessa, mas a Globo não vai escapar da história, porque esse mal que ela enxerga hoje foi construído tijolo por tijolo pela TV Globo. E pelo resto da mídia que segue a TV Globo, pelos barões da mídia, pela família Mesquita, pela família Frias, pela família Sirotsky, pelo Edir Macedo e por todos os magnatas, pela família Tivita, por todos os magnatas da mídia corporativa que insuflaram ódio, egoísmo e mediocridade na mente do povo brasileiro ao longo dos governos do PT, que tiraram os pobres, tiraram os desvalidos da indignidade, que colocaram o Brasil na rota dos investimentos mundiais, que construíram reservas cambiais que até hoje impedem que a nação afunde nos desvarios dos seus políticos de direita. Então, eu digo para vocês que a obra do PT, ao tirar dezenas de milhões da miséria, ao pela primeira vez reduzir a desigualdade no nosso país, deveria ser honrado por cada brasileiro honrado. Mas, infelizmente, o nosso povo, uma parcela gigantesca do nosso povo, e principalmente das nossas elites, não valem o que comem. Não valem o que comem. São pessoas que têm no egoísmo uma religião, que têm na mediocridade, na falta de caráter, na maldade, a sua Bíblia. Eu acho que a gente tem muito que lamentar. Sim, a gente tem muito que lamentar, mas nós temos para comemorar, pessoal, uma coisa, que é o fato de que o Brasil está aprendendo, o Brasil que pensa está aprendendo. E eu quero crer ainda, minhas amigas e meus amigos, que o Brasil que pensa ainda é maior do que o Brasil que não pensa. O Brasil que anda nas duas pernas é maior do que o Brasil que anda em quatro pernas. Eu quero agradecer a todos vocês essa atenção. Vocês sabem que eu não sou muito de fazer
transmissão no Facebook. Nos últimos dias eu fiz, porque aqui eu falo informalmente e no canal do YouTube eu tenho que fazer produções editadas, gravadas. Apesar que agora no segundo turno eu quero anunciar para vocês que o canal do Blog da Cidadania no YouTube vai passar a fazer programas ao vivo todas as manhãs. Tá? Então, nessas transmissões eu vou conversar com o público do YouTube, que já está chegando a 200 mil inscritos no meu canal na semana que vem, e que já soma 5 milhões de visualizações no canal por mês, que na verdade é o YouTube que está pagando as minhas contas, devido ao grande sucesso que aquele canal teve. E é um instrumento, assim como o Blog da Cidadania, que também já deve bater em 7 milhões de visualizações mês nos próximos dias, já está chegando a isso. Essa mídia que eu criei, ela vai se colocar ferozmente, com a ajuda de todos vocês, eu espero, vai se colocar ferozmente contra esse risco de o Brasil cair em um processo análogo ao da ascensão do nazismo na Alemanha dos anos 1920 e 1930. Minhas amigas e meus amigos, eu agradeço muito a atenção de vocês e eu quero dizer o seguinte: nós não temos medo, nós não temos nenhum tipo de preocupação conosco mesmo. Nós somos pessoas que dedicamos o nosso coração, a nossa alma, o nosso sangue e os nossos músculos à democracia brasileira. Então eu me sinto orgulhoso de compartilhar esta luta com vocês, e agora nós vamos mostrar para os nazistas quem somos nós. Abaixo os nazistas, abaixo Jair Bolsonaro, Haddad e Lula sempre. Muito obrigado, pessoal.